Estava a evitar dar a minha opinião, mas alguns compatriotas têm-me perguntado realmente o que é que eu achava, o que é que eu acho, no que diz respeito realmente a quem votar. Obviamente que este deveria ser o momento, o dia de reflexão, da ressaca da campanha eleitoral, mas também como não sou político, não estou neste momento a defender, apoiar qualquer partido em específico, e nem sequer tenho a expressão minimamente aceitável ou assim mesmo expressiva de, que possa efetivamente aqui capitalizar votos significativos, por isso não acredito que esteja dentro desse rótulo de influenciador ou quer que seja, é apenas um cidadão preocupado, atento, já tive a sua experiência a nível partidário, pelo menos com um partido, e não queria deixar de comentar um pouco, dar a minha opinião, que vale o que vale. Ainda para mais quando muitos daqueles que vão assistir agora, realmente a este vídeo, poderão estar na mesma posição que eu. Então é assim, no que diz respeito realmente ao este novo partido ERGT, a história que tive com eles é, de certa forma, intrigante. O momento de rescisão, a decisão entre a minha parte e realmente esse partido, deveu-se sobretudo à entrada de um ex-PSD, tentou monopolizar não só o núcleo, pelo qual já há alguns meses que andava a trabalhar para criar, para oficializar, obter aprovação da parte do Conselho Nacional, mas também pelo facto de, nessa mesma pessoa, ter conseguido penetrar nesse partido, de alguma forma ter sabotado e ter conseguido chegar talvez ao ponto realmente mais elevado hierarquicamente dentro do partido, e com isso estou a falar do próprio presidente do Conselho Nacional e não só, conhecido como presidente José Pinto Coelho. Exato. Ok, estou em direto. Pronto, partilhem este vídeo, está bem? Para quem tiver a assistir, sei quem está. E com isso, estava eu a dizer, e com isso, o que me levou efetivamente a desconfiar. Eu sou uma pessoa que não acredita em lobbies, eu sou uma pessoa que não acredita em grupinhos de pressão ou em qualquer tipo de manipulação indireta nos bastidores, hum, em relação a qualquer grupo. Eu acho que uma partida. Vamos já ver uma coisa, e realmente impulsionares um partido e tentarmos ser uma mais-valia, se realmente o formos, para tentar não só conseguir um local de destaque, uma posição de destaque, se possamos efetivamente hum, pôr em prática realmente os nossos ideais, aquilo que nós temos de perspectivas, em que esse partido, grupo ou organização efetivamente possa vir a atingir, concretizar, mas também a nível de podermos, de alguma forma, hum, conseguir modificar a sua matriz e, quem sabe, até poder proporcionar que esse partido, grupo ou organização poder chegar a patamares que não teria conseguido de outra forma. E acho que é importante, acima de tudo, sermos idóneos, porque todos nós temos as nossas próprias convicções, obviamente não só a nível políticas, ideológicas, partidárias, mas sobretudo a nível de vida, de uma forma geral. E é importante que consigamos concretizar isso quando, obviamente, esses princípios, esses valores possam mesmo ser elevados. Pronto. E isso aconteceu efetivamente comigo quando fui eu que procurei, na altura, o PNR, hum, porque simplesmente de todos os partidos que existiam na altura não havia qualquer um que pudesse efetivamente hum, corresponder na identificação e na tentativa de solução sobre algo que me afetou, atingiu
e de alguma forma fazia parte da minha vida. Tinha a ver efetivamente com a nossa própria sobrevivência enquanto indivíduos, como cidadãos, sobretudo em zonas que estão muito significativamente ocupadas por parte de marginais. E estes marginais não são, essencialmente, portugueses. Quando digo portugueses, estou a falar de portugueses justos, sanguíneos. Seriam, neste caso, eram essencialmente africanos e muitos, os chamados bretos. É um conceito que eu criei para aqueles que são caucasianos, mas que acabam por imitá-los digamos, a reforçar esses mesmos grupos que basicamente agem de forma racista, bastante violenta, à margem da lei, e que a nível cultural e identitário, embora olhemos para eles e pareçam ser como nós, mas que na verdade assimilaram uma postura de vida, ações e pela mesma linhas de pensamento que são tão ou mais racistas e tão ou mais nocivas do que dos próprios. Pronto, e foi daí que, de um simpatizante e antigo eleitor da CDU, e depois, posteriormente do Bloco de Esquerda, durante a minha adolescência, após ter atingido a maioridade, que penso que foi já em 2008, 2007, 2008, 2009, que procurei tentar perceber num tipo de setor de sociedade que não me interessava de todo, que é a política. Sempre fui abjeto à questão política. Posso dizer que frequentava a festa do Avante e as últimas coisas que eu queria assistir era o comício dos camaradas Carlos Carvalhas, ou Alfranhal, ou mesmo o Jerónimo de Sousa. Afastava-me como um cristão afasta-se do inferno. E já o fazia por desinteresse. Não achava que a política, eu penso que todos vocês também, houve uma certa fase da vossa vida que também sentiram o mesmo, que a política simplesmente não acrescentava nada de interessante ou nada que pudesse ser factual significativo para a nossa vida, mais valia porque não sentimos isso, sobretudo na força da juventude, onde basicamente vocês sabem que as nossas prioridades são todas, excepto levar as coisas a sério, a vir a sério, mesmo que nós estivéssemos já a tentar integrar o mercado de trabalho ou estivéssemos a estudar para um dia poder realmente atingir aquele patamar profissional com perspectiva de carreira, ou podemos fazer simplesmente aquele nosso sonho, a concretizar o nosso sonho. Hum, no meu caso foi sempre assim, sempre achei que a política era algo massivo, maçador, desinteressante, hum, em que nada realmente poderia hum, digamos, colorar a minha essência enquanto pessoa. Pronto, isso mudou, obviamente, mudou, porque em tudo há política, em tudo que nós assistimos, desde crianças, em tudo que nos dizem, tudo aquilo que nos tentam ensinar, na sociedade em si, obviamente, tudo é movido pela política, e vocês sabem perfeitamente disso, desde um simples anúncio, um simples livro, uma simples música, ou até mesmo uma simples ação por parte de terceiros. E as ações que eu tive de minha adolescência e pós-adolescência, e ainda inclusive tive alguns episódios na minha vida adulta, como já tentei indicar num filme, num vídeo que eu gravei, que tem o título da minha história, que vou tentar publicar novamente no outro canal do Vlog, agora temos dois, porque já estamos a ser censurados. Passou um pouco por isso. E daí que, tendo consciência efetivamente daquilo que era o comunismo, percebi que havia outro tipo de esfera política e ideológica em que denunciava efetivamente as consequências do multiculturalismo, da tentativa de integração ou a chamada invasão halógena na Europa e em Portugal. Pronto. Resumidamente, fui eu que fui ter com o PNR e não necessariamente o PNR ou alguém da minha esfera pessoal, social, familiar, que tivesse vindo comigo, bem pelo contrário. Muitos dos meus amigos eram na altura, alguns poucos eram sumidos, mas muitos deles ou eram comunistas, ou eram de esquerda, ou muitos eram realmente políticos como eu era, mas sempre tivemos aquela queda, aquela simpatia pelo Partido Comunista, CDU, subentenda-se, derivada da Festa do Avante. Quer dizer, eu morava essencialmente poucas centenas de metros da Festa do Avante, eu residia na Cruz de Pau, que é uma zona, como dizia um primo meu, que já faleceu, o João Pedro, a Cruz de Pau era a chamada Cruz de Pau City, a terra dos pretos, e isto já na década de 80.
E tornou-se evidente para mim que havia ali um problema, sobretudo quando damos por nós a ser cada vez mais um alvo frequente de ataques racistas da parte de africanos, sobretudo africanos. Não tive tantos encontros imediatos de terceiro ou quarto grau com ciganos, embora os houvesse, mas assisti a situações de tiroteio, hum, entre a polícia e realmente os ciganos que tinham construído uma barraca no meio de simplesmente um relvado e nem mesmo os comunistas conseguiram tolerá-los, daí a intervenção da polícia. Porque a CDU tem empreendido ali na zona de Seixal de a ferro e fogo de que esta história aqui de ter africanos e ter outras etnias nos seus municípios, obviamente, traz-lhes problemas, como já indiquei noutros vídeos, e uma das experiências que eu tive conhecimento através do Vogal Junto de Freguesia, que é das mais comunistas e das mais organizadas, que tem as melhores festas populares, que é a freguesia de Corroios, tive conhecimento efetivamente de que uma tentativa de organização de concerto entre africanos correu pessimamente, ao ponto de eles terem entrado em convulsão física, ou seja, em violência extrema entre eles, e eles, obviamente, essa gente, embora eh, tenham-se comparecido àquele espaço para supostamente apreciar um concerto, muitos deles iam munidos de armas brancas e afins. Bem, isto para dizer o quê? Para dizer que efetivamente dei por mim ir atrás de um evento do PNR, na altura organizado em Setúbal, com o Pedro Frade, o Vasco Leitão, o José Pinto Coelho, Duarte Branquinhas também estava na altura, Fernando Fernandes, pessoal essencialmente, pessoal essencialmente de direita, direita nacionalista, alguns boneheads, hum, um deles tinha sido polícia, um dele outro era sobrinho neto de doutor António de Oliveira Salazar, que chegou a tocar na banda Elisa Tanoi, que é uma pessoa que eu tenho uma grande estima, do Eduardo Branquinho, hum, o Vasco Leitão, o Pedro Macho, se não esquerdo estava lá. Pronto, e digamos que foi naquilo que era na altura o PNR pós-Frente Nacional, o PNR pós-detenção de Mário Machado, e de repente vejo vi um gajo, um t-shirt comprada na Pull&Bear, com um lobo na frente, uma t-shirt laranja, com o cabelo assim desgrenhado, como eu costumo ter agora, talvez um bocadinho mais curto, barba por fazer, e e estava no meio deles, naqueles que muita gente, sobretudo da minha camada, chamavam de violentos, de skinheads, racistas, que andavam com bastão. E isso deixou, obviamente, criou uma certa apreensão, sobretudo porque pá, da situação em si, a levar-me realmente a aproximar de um partido, de algo que, de certa forma, para mim é algo mais sério, mais adulto, mais responsável. hum, Digamos que foi quase como um banho de água fria, quanto mais para estar no meio de pessoas que toda a sociedade, sobretudo os meios de comunicação social e etc., e mesmo de uma forma geral, mesmo os meus amigos, nós só ouvinte rotulávamos essas pessoas como extremistas, fascistas, tudo o que havia de mal, né? Isto basicamente rotulou-se e eles ficaram colados. E digamos que foi quase uma prova de fogo, um banho de água fria em pleno janeiro, hum, onde vi realmente com uma postura e uma postura muito diferente daquilo que é o partido, onde que se espera ter um aspecto mais limpo, mais organizado, um risco ao lado, cabelo rapado, camisinha, sapatinho, e eu sempre fui uma pessoa muito livre, isto talvez por causa do meu pai, sempre tive muito contato com a natureza, sempre fomos muito de fazer caminhadas, aventuras, matos, espaços verdes, quando digo espaços verdes estamos a falar densidade florestal, exercício, piqueniques, pá, fogueiras, quer dizer, sempre fui um pouco aventureiro e depois também houve o meu lado de bodyboarder. Eu pratiquei bodyboard, que eu sempre residi sempre próximo de praias, desde a minha infância, que sempre fez parte de mim, o facto de eu contar com as praias. Dei os meus 2 caldões seguidos aí aos 4 anos, que levou a ter um conjunto de sardas que nunca mais sei. Enfim, eu sou aquele gajo dudo, percebem? Que tão depressa tinha o cabelo comprido, cabelo rapado aos lados, calças rasgadas, etc. E dou para mim com o pessoal que leva o aspecto, ou poderia levar realmente aquele aspecto mais cinzento, um pouco mais militarizado, talvez um pouco mais urbano, lá um pouco a sério. E sempre foi, tem sido sempre assim. Faz parte do meu ADN.
voltando à questão do partido, percebi efetivamente, e tendo depois um contacto mais íntimo com as pessoas, vi que afinal eles não são assim o bicho-papão, não são pessoas que mordem quando baterem neles. Lembro inclusive nesse mesmo restaurante em Setúbal, que houve umas certas piadas entre o Zé Pinto Coelho e o Pedro Frade sobre realmente uma empregada brasileira que estava a atendê-los. Ou seja, escolheram um restaurante que tinha inclusive empregadas brasileiras a atender. E quando digo brasileiras, vamos lá ver, não são as brasileiras de novelas, como nos querem realmente conhecer. Boa caminhada é um excelente exercício. Boa onda, caminhada. Sim, sim, sim. Tem muitos vídeos, depois vou partilhar aqui. Aqui não, no outro vídeo que está em destaque, o vlog agora tem dois, porque o YouTube, assim que eu começo a lançar os carregar os primeiros vídeos, começa logo só pelos títulos. Os gajos têm os algoritmos tão aperfeiçoados que eles começam logo a bloquear os vídeos. Bem, enfim, voltando atrás. E para mim a perceber, pá, estes gajos do PNR afinal não são assim tão monstrinhos, não saí daqui agredido, quer dizer, estou-me a chegar, ter este aspecto mais neo-hippie, mais skater ou o que seja, um pouco à base da margem sul, sem influências africanas, mas mais aquela onda de radical e tal. E fui realmente percebendo que as pessoas, afinal, eram pessoas que tiveram também as suas más experiências no nível da vida. Algumas estão realmente integradas no meio militar, policial, ou já tinham estado politicamente ativas, algumas já tinham, efetivamente, anos, décadas, efetivamente, de ativismo político, dentro e fora do partido. A Vasco Leitão, que esteve ao lado de Mário Machado, o Pedro Marques, o José Pito Canhoso Fala, o Pedro Frade, que é uma pessoa que normalmente fica sempre nos bastidores, agora já não chega, agora já há algum tempo, já não chega, que era o vice-presidente também do PNR. São pessoas, algumas pessoas são um pouco mais afastadas, pessoas tais que normalmente ficam sempre a apoiar as figuras de destaque, seja o José Pinto Coelho ou o André Ventura. Epá, e foi pronto, e foi assim, ou seja, eu acabei e muitas dessas pessoas que ainda agora que falo, são pessoas que têm grande estima, são pessoas que têm uma indicação contrária, têm grande respeito, reconhecem realmente muitos pontos de integridade, de hombridade, que não vejo em muitas outras pessoas. Hum, É difícil, obviamente, também estar aqui a caracterizá-los, apenas pelo lado pessoal, tentar generalizar, porque isso eu não vou fazer. Obviamente, todos eles têm defeitos e isso é transversal a qualquer indivíduo que possa realmente participar ativamente num partido. Mas digamos que o PNR foi mais uma lavagem, foi realmente mais uma folha, digamos, uma página da minha vida, da qual percebi que nem tudo que nos dizem é verdade. Ok? Porque eu obviamente ia sempre com receio, porque ainda me lembro, eu estou a falar nisto e estou a recordar-me tal e qual como era. Estava mesmo com receio de estar a marcar, porque eu cheguei a telefonar para o número de telefone telemóvel para o do partido, acho que na altura foi o Pedro Farato que me atendeu, e estava sempre com aquele receio, vou para lá e os gajos são seguintes, e vão estar a olhar para mim, e o caraças, epá, é pessoal chamado Barra da Pesada. Mas, foi um pouco ao contrário. Eu sentei-me logo à frente do José Pinto Coelho, quer dizer, eu estava do lado oposto da mesa, e viu-se que foi uma coisa muito descontraída, vi que era uma pessoa culta, uma pessoa que tem um sentido de humor muito apurado. De uma forma geral, todos estavam bem dispostos e não via aqueles olhares cerrados, não vi ninguém com bastões ao lado, nem realmente com a soqueira nas mãos, prontos para agredir qualquer africano ou cigano ou o que fosse. Não, pelo contrário, eles lidam com a realidade e com as pessoas como elas são e têm estima como tem qualquer outra pessoa. Obviamente que têm as suas hesitações ou razões para efetivamente hum, não sentirem-se necessariamente empáticos ou vinculados com um determinado grupo de pessoas. hum, para assumir como sendo as suas. E obviamente, lá está, eu sou o resultado, como eu costumo dizer, das políticas de imigração, de multiculturalismo, de integracionismo, que tantos politiqueiros e tantos influenciadores de direita que vocês conhecem, o Miguel Macedo, o Gonçalo Sousa, o professor Chanfrado, anticomunista, o João Tili, toda essa gente tem vindo efetivamente, e o António Abreu, do Notícias Variadas, que chegou a aparecer ao lado de, 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 de nepaleses e de paquistaneses, ou caraças, já para os lados da costa vicentina alentejana. Eu senti na pele, eu não sou um ideólogo da extrema-direita e sinto que estou muito mais à direita de qualquer um deles, mas quando digo direita, né, o que quer que isso quer dizer, mas sinto muito mais até que o próprio Mário Machado, por aquilo que pareça. Posso contra mim posso falar, mas é um facto porquê? Porque eu senti na pele, passei por aquilo, talvez nenhum deles tenha passado.
E uma coisa é nós assumirmos, ideologias, sentirmos atraídos por ideologias do século XIX, XX. Outra coisa é vivenciar, sermos totalmente, pá, porreiros, pá, muito fixe e tal, vamos defender os pobres e os oprimidos, pá, os trabalhadores, pá, ser prejudicados pelo patronato e o caraças, e os banqueiros e não sei o quê. Mas depois, na prática, estão a permitir que nós estejamos assim basicamente sucados, pontapeados, degolados, esfaqueados, roubados, e as nossas mulheres ou raparigas realmente serem violadas por parte dos mesmos espiões desta agenda globalista. No que diz respeito realmente ao PNR, aquilo que eu tenho a dizer é o PNR para mim acabou por ser descreditado a partir do momento que houve um elemento do PSD. João Patrocínio, tem que ser com todas as letras. Eu, ao tempo que já ando para tentar falar nisto, mandar para fora, o João Patrocínio veio do PSD. O João Patrocínio apareceu assim do nada e começou a fazer favores, a ser tipo a maceca, como eu na altura cheguei a criticar, ao Jean Pinto Coelho, e tratou de tudo, quando digo tudo, é tudo logisticamente. Ele assegurou efetivamente que levava o Jean Pinto Coelho aos ombros e que andava sempre ali a amassar o ego, no sentido de estar sempre ao lado dele, sempre ao telefone. Ele deu a entender nas reuniões que nós tínhamos, que o João Patrocínio, comecei a ter mais contacto a partir do momento em que foi formado o núcleo de PNR Setúbal. O núcleo, como disse ao início do vídeo, esteve largos meses a tentar organizar, criar, agrupar, e isso só aconteceu porque o João Patrocínio, apesar de ter sido criado na Amadora, ele, nos últimos anos, pelo menos até há 2011, estava a residir, na Costa da Caparica. Por isso sim, foi talvez também graças a ele na altura, com a afecção, a proximidade que existia entre ele e o Zé Pinto Coelho, se formou novamente aquilo que veio a ser o núcleo distrital de Setúbal. Eu penso que o Zé Pinto Coelho na altura queria que ele fosse somente o presidente, não foi porque na altura havia uma outra pessoa, neste caso uma rapariga, também ela socialista, que é, o nome de André Maguinho, com quem tive um relacionamento na altura, em que, pelo facto de ser mulher, acabou por ser escolhida para ser a presidente, porque é óbvio que esta questão também às vezes as aparências conta e que também convém que as mulheres sintam-se representadas, que acho perfeitamente aceitável e tem que ser promovido. E embora ela não tivesse, e haverá de ser dita, porque eu estive ao lado sempre, a mesma estaleca, porque o motor, digamos, de ação da parte desse núcleo sempre foi quase sempre eu, e quando digo que sempre eu, sem exagero, estou a falar de 89% das ações foram tomadas. Só na campanha eleitoral presidencial foi o José Pinto Coelho para Presidente da República, e por incrível que pareça lembrar, como vocês sabem, desde que Cecílias, já antes eu andava com outro camarada meu, o Frederico, já andávamos nós a fixar cartazes e folhetos alusivos ao PNR, quando nem sequer éramos militantes, Cacilhas, Almadas, no Parque da Paz, quando foi formalizado, oficializado efetivamente o núcleo distrital de Setúbal, aí sim, quer dizer que nós temos ali elementos QB e desde até de Lisboa, pá, miúdos novos, alguns muitos militares, havia pessoal até dos Açores que vinha-nos ajudar, que estava a passar aqui algum tempo em Lisboa, houve muita gente de Lisboa, já com uma certa idade, mais velhos que eu na altura, e todos eles quiseram. Ok, eu já vou ler os vossos comentários. Parece que está acionistas, sim. Já vamos lá. Para não perder um pouco o raciocínio. E que conseguimos fixar propaganda em papel, desde Cacilhas, para quem conhece, até Setúbal, literalmente. Cacilhas, Corroios, digamos que a sede de PCP em Corroios teve uma nova decoração na altura. Aquilo foram tempos de rebeldia, de índios autênticos ali naquele grupo de PNR Setúbal. A Cruz Pá, obviamente, nos iria. Eu cheguei inclusive a andar a distribuir folhetos pelos carros em Seixal, na estação fluvial de Seixal. Estamos a falar de milhares, sem exagero, milhares de carros. Num dia que eu tive folga, estive lá sozinho, porque pá, nem sempre era possível conseguir obter a disponibilidade da parte das pessoas, sobretudo em dias, àquelas horas de trabalho, eu estava de folga. Epá, Corroios, Cruz de Pau, depois fomos para quê? Fomos para o Seixal, nós fomos depois para Barreiro, fomos para o Montijo, fomos ao Alcochete, acho que não chegámos a ir,
Fomos para a zona do Código Barreira e Alhos Vedros, um pouco para aquela zona ali da Moita. Fomos depois também, Palmela não fomos, mas fomos para Setúbal. Setúbal também, muito. Depois tivemos também a colaboração pessoal mesmo de Setúbal em loco, o pessoal local. E com isso conseguimos fazer algo que provavelmente nunca tinha acontecido na margem sul. O PNR, e foi na SAN por acaso que os números também de votos a favor do PNR aumentaram eu penso que foi nessa campanha, nessas eleições. E é muito importante, e por um lado eu concordo com aquilo que tem sido dito pelo PNR, que agora é conhecido por ERC, de que efetivamente é um partido, é a ovelha negra do regime. Óbvio que, ou estando sempre constantemente a criticar, a revelar, a denunciar efetivamente todas as falhas do regime, mesmo que seja rotulado, lá está, por aquilo que é hoje considerado o nacionalismo, a extrema-direita, o fascismo, o nazismo, efetivamente eles acabam por ser ali uma pedra pequena, mas é uma pedra que está sempre a incomodar. Por isso, aquilo que vocês veem com o André Ventura, e eu percebo que o José Pinto Coelho realmente esteja a criticar esse facto, o André Ventura mesmo com as críticas, porque vocês sabem que, como costuma-se dizer, a publicidade negativa ou positiva nunca é má. O que importa é a publicidade, ou seja, esteja a falar bem ou a falar mal, o que importa é que eles falem. E isso aconteceu muito com o André Ventura, que não conseguiu com o José Pinto Coelho. Inclusive, há uns anos depois de eu penso já ter saído, foi encontrados comentários no Facebook entre jornalistas da Jornal I e de outras, que aquilo, pelos vistos, havia ali cruzamento, ou seja, eles conheciam-se todos, embora fossem de jornais diferentes, só que elas, como andavam a saltar um já para o outro, acabam de ter aquele contacto, e depois, dentro daquilo que elas pensavam que era realmente confidencial, Sporting, confidencial, acabou por se vir a revelar. E o PNR pegou nisso porque estava lá explícito que elas tinham tido, pelos vistos, uma reunião para boicotar qualquer tipo de informação relativamente a esse partido, Partido Nacional Renovador. Isto é um facto, e eu senti na pele, e a verdade seja dita, muita parte, um grande número de jornalistas que hoje dominam realmente as estações televisivas, mas comunicação social, que chamamos pelo nome oficial, porque eles são outra coisa que vocês sabem, são da minha geração. A minha geração é composta basicamente por avantejos, por pessoal que ganha uma grande simpatia pelos partidos de esquerda, sobretudo por causa do Festival Avante, que basicamente, quem olha para aquilo parece que eles são um partido muito fofinho, são um partido defensor realmente das minorias, dos trabalhadores, dos empregados, de todos aqueles que sentem-se oprimidos, não é? Aquelas cantarolas que nós estamos habituados, Zeca Afonso, não é? O povo unido é quem mais ordena, e etc. E as pessoas, obviamente, que não se dão ao trabalho de pesquisar, sobretudo sem acesso à internet, durante largos anos, foi isso que eu penso que aconteceu, sobretudo a partir de 1917, aconteceu realmente o golpe da parte dos bolcheviques, levou que muita da informação que era realmente transmitida clandestinamente, acabou por ser a única fonte de informação das pessoas. Isso aconteceu também cá em Portugal. Quer dizer, não havia a televisão como havia anterior, como há agora, por exemplo, e mesmo a televisão de agora, vocês sabem que o conteúdo está sempre condicionado a decisões editoriais. E acontece muitas vezes que, obviamente, o nacionalismo nunca é empolgado, não existe qualquer documentário, nem que seja no canal História, por exemplo, ou noutro tipo de documentários, neste caso das estações televisivas, direcionadas mais para documentários, como o Discovery Channel, o Odisseia, transmite muitos comentários históricos e muitas vezes em nível de revisão, mas nunca traduz um pouco na versão dos alemães e o que é que lhes aconteceu aos alemães. E obviamente que isso depois é tudo um processo de aprendizagem. Surgir, por exemplo, para quem tenha alguma curiosidade e tenha algum tempo para assistir a um vídeo que é altamente censurado, é um vídeo documentário que chama-se Hellstorm, ou então Adolf Hitler, a história jamais contada. Eu vou repetir, Hellstorm, ou Adolf Hitler, a história jamais contada. Hum, É muito fácil as pessoas que irem também no erro de ir atrás efetivamente dessas cantigas, dessa propaganda que existia já desde a Primeira Guerra Mundial, porque as guerras sempre também tiveram condicionadas de acordo com a opinião pública, não só para motivar a ingressão das forças militares,
de maneira a fazer o jogo de quem controla realmente todos esses países, e vocês sabem quem são, na prática, para um pequeno grupo, mas também, assim e acima de tudo, para motivar e para conseguir impulsionar culturalmente as pessoas a fazê-lo, a aderir realmente com os braços abertos a essas guerras contra os maus que esses meios de propaganda realmente consideram como alvos. Isso acontece muito em Portugal. Nós ainda estamos sobre as mesmas regras, o mesmo tipo de táticas da propaganda da Segunda Guerra Mundial. Isso não tenham dúvidas, porque nunca foi dada a perspectiva, nunca foi dada a oportunidade de perceber, por exemplo, o que é que o austríaco Adolf Hitler fez pela Alemanha, depois de terem ido à bancarrota e, por exemplo, de terem os próprios banqueiros, todos eles judeus, judeus falsos, terem efetivamente, através da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, de ter empurrado grande parte, se não toda a população alemã, para a miséria. E quando digo miséria, é um cenário onde vocês estão a andar e vêm altas filas de, sobretudo homens, à espera de serem chamados para o trabalho, e vêm ao lado crianças, pessoas idosas, ou mulheres, homens, idosos, sobretudo, mortos. Como acontece, se calhar, na China, na Índia, um pouco mais por isso, e no Coreia do Norte, hum, como acontece hoje em dia por países que estão sob o jugo comunista, que as câmaras, obviamente, as estações televisivas não vos mostram, não aquilo que interessaria vocês verem. Pronto, e a Alemanha estava nesse ponto, estava nesse abismo, onde basicamente o que sucedeu, ou o que está a acontecer agora com Israel, aconteceu de certa forma na Alemanha. Pronto, e houve um salvador e alguém conseguiu restituir isso, afastar somente os bancos centrais judeus e criar a própria moeda, onde o capital era justamente o trabalho humano. Ok? Adolf Hitler conseguiu que de uma Alemanha totalmente falida e destroçada, conseguisse efetivamente reverter e conseguir uma economia que levou, por exemplo, à restituição de 100 milhões de empregos, daí o número 6 milhões ser muito utilizado, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial por parte dos judeus, sobretudo pela imprensa não só norte-americana, mas também norte-americana e inglesa, que já falavam dos 100 milhões que estavam a ser sacrificados pelos alemães, quando nem sequer Adolf Hitler tinha qualquer relevo político com o seu Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mesmo na versão inicial, Partido dos Trabalhadores Alemães, se não estou a erro. Bem, enfim, há muita coisa que eu poderia falar sobre isso. Não sou nacional-socialista, não sou fascista, considero neste momento um pouco cada vez mais anarco-nacionalista e ambientalista. Anarco não de acordo com aquilo que é considerado o anarquismo convencional, mas sim o facto de como é que é de explicar? Nada a ver com essa ideologia judeo-sionista, mas sim o conceito anarco-nacionalista que existe, e pouca gente fala sobre isso, que é a possibilidade de o cidadão ter maior poder sobre o Estado. E eu penso que tornei-me um pouco mais virado para aquilo, para este tipo de conceito, que provavelmente vocês não vão encontrar em nenhum site, canal, youtuber português, vocês nunca ouviram falar disso. Provavelmente ouviram assim por lá fora os Nazbols, mas nada que se compare, eu não sou Nazbol, nada disso, eu não sou comunista disfarçado, como acontece muitos com estes neocons, como o David Macedo e com o Gonçalo Sousa e com o João Tili e as professores chanfrado anticomunista, ou o que seja, ou mesmo o António Abreu. Não sou neoconso, dejeto totalmente, sou repulsivo no que diz respeito a esses conceitos e considero muito mais à direita do que o próprio Mário Machado, e por uma razão simples que depois ia explicar. No que diz respeito realmente ao PNR, a minha experiência passou por aí, de um fruto apetecível passou para um fruto podre, onde eu sempre disse que se de alguma forma percebesse que no PNR poderia haver razões para o afastar, como é o caso dos lobbies, da corrupção, tráfico de influências, tudo aquilo que a gente via um pouco pelo regime podre atual em Portugal, seja de direita à esquerda ou extrema esquerda, obviamente que eu iria me desassociar. E infelizmente isso aconteceu por uma pessoa que tentei ter alguma confiança de que tinha incluído no meu núcleo. Cheguei a estar na casa dele, conheci a família, espetacular. Embora tivesse uma esposa na altura, ele está divorciado, que era totalmente pró-bloquista, onde eles tinham no carro músicas de Zeca Afonso, sim, João Patrocínio, exatamente. Era uma pessoa, pá, pessoas como qualquer outras, e da qual, obviamente, só posso agradecer pela oportunidade também de ter se integrado. E percebi, efetivamente, durante esse convívio que tive com o João Patrocínio do PNR, de que ele conseguiria concretizar todas as nossas resoluções, todas aquelas ideias, intenções, projetos,
para o partido, através do José Pinto de Coelho. Percebi efetivamente que o José Pinto de Coelho estaria sobre a alçada, estava a ser efetivamente, não digo controlado, mas digamos que criou-se ali uma ponte entre eles e o João Patrocínio conseguiu e continua a ter acesso, porque a direção pouco ou nada mudou desde essa altura, e estamos a falar de 2011, estamos em 2022, conseguiu concretizar muito daquilo que o João Patrocínio queria. Pronto, eu achei isso problemático porque eu acho que um partido não deve estar cingido a uma ou duas, três pessoas. Acho que, acima de tudo, embora não seja e ponha muito em causa que o conceito de democracia que nós temos, conhecido em Portugal, porque infelizmente até os próprios comunistas repudiam, o próprio Álvaro Cunhal fê-lo numa entrevista a uma jornalista italiana, dada realmente a ignorância que muitos portugueses nutriam, muitos deles eram letrados, nem sabiam escrever, ele próprio sugeriu que os portugueses iam fazer, só sem assinar, votar lá com a cruz, e foi isso que aconteceu. Hoje em dia os boletins de votos são assinalados, as preferências partidárias através da cruz. Talvez isso dê-se graças ao Álvaro Cunhal. No que diz respeito, já vamos falar dos sionistas. No que diz respeito ao João Patrocínio, vi que era uma pessoa um pouco dúbia porque ele conseguia apresentar tudo e mais alguma coisa ao partido. Estamos a falar de carros, estamos a falar de equipamento de som, estamos a falar de, sei lá, de logística, que é impossível um cidadão normal, a não ser que tenha, eventualmente se tenha acesso ou possa gerir realmente algum tipo de agência de espetáculos, ou uma oficina, ou ter uma empresa de eletrodomésticos, etc., que ele conseguia. E hoje achámos um pouco estranho, porque havia muitas coisas que estavam a acontecer que não é normal um cidadão normal, um trabalhador normal conseguir. Tempo, logística, toda essa disponibilidade. E isso começou a ser um pouco preocupante, quando vimos efetivamente as nossas críticas que fazíamos internamente dentro do núcleo, se refletirem depois no João Patrocínio, ele a perceber-se e simpatizar e acolher os nossos desagrados e conseguir depois maneira de conseguir concretizar a resolução desses desagrados. Passo a explicar. Havia na chefe, digamos assim, coordenadora do núcleo, que não vou dizer nomes, essa pessoa afastou-se literalmente do partido, era realmente bastante exigente. Quando digo exigente era tipo, temos um trabalho, e eles estão-nos a contactar, foi preciso, de hora a hora, para saber como é que estava. Pá, era uma coisa um pouco exígua, algo que era um bocadinho sufocante. E talvez, sem querer, tivéssemos realmente confessado ao João Patrocínio, que assim como eu, era também o secretário do Núcleo Digital de Setúbal, e comunicámos, e ele arranjou forma de simplesmente ter-se tirado desse mesmo núcleo, deixou a coordenação, tendo criado situações e tendo arranjado maneira de influenciar o Zé Pinto Coelho, é que ele fosse expulso. Houve ali algumas decisões, alguns problemas, sobretudo também com o pessoal da NOM, que era uma organização dissidente, que já não está criada, e houve ali tudo um conjunto de confusões que foram aproveitadas pelo João Patrocínio e conseguiu com que essa pessoa saísse. Bem, entre ela e outros, o Pedro Furado também era incidente, também foi corrido, na Missade por Faca, o antigo tesoureiro, o Joaquim Santos, que era um gajo enorme, mas que epá, era tipo aqueles ursos simpáticos, percebe? Que conseguimos facilmente simpatizar com ele, é uma pessoa muito dócil, muito. Para vocês terem noção, para quem não está dentro deste meio, que não tenha tido contacto direto, só conhece o partido à distância, via sites, via canais, via televisão e etc. Pouco ou nada teve de contacto, nem sequer em eventos, manifestações, e etc. Percebam que efetivamente o PNR é composto por pessoas, ponto. Ponto, de todo o tipo. E obviamente que havia nacionais socialistas, mas até esses nacionais socialistas, pelo menos pós Mário Machado, pós Frente Nacional, que os que eu conheci eram todos muito fofinhos, percebam? Ou seja, eram muito menos agressivos do que os comunistas que eu conheci no PCP. Ah, e tenho vários exemplos e episódios realmente que demonstram isso. No caso do João Patrocínio, começou a ser muito problemático e o lobby estava ali bem claro, junto do presidente, e percebeu-se efetivamente que ele estava a levar a Porto aquilo que ele entendia. E vimos realmente que era perigoso conseguir-se ter um partido que pudesse ser acolhedor de vários tipos de opiniões e de projetos, enquanto tivesse ali, digamos assim, um grupo criado, e neste caso estava tudo centrado no João Patrocínio, que entrou muito depois, onde inclui o João Paz do Amaral, o Vítor Ramalho, o Rogério Santos, que entretanto arranjou a forma de sair, diz que supostamente não está disponível, é a pessoa que vem-nos a substituir a mim e a Andréia, e eu, João Patrocínio, no núcleo distrital de Setúbal, que simplesmente desapareceu do mapa, ainda tive contato com ele, no 10 de junho, há uns anos atrás, pessoas 5 estrelas, todos eles.
Vitor Ramalho é mais reservado, é um gajo, é o chamado, é daqueles gajos mais duros, que fazem um pouco a minha purga dentro do partido, mas o João Paes de Amaral é das pessoas mais dóceis que possa haver. Vocês veem no vídeos ele ser realmente castigado e tirado para o chão pela polícia, quando realmente se passa de um certo espaço, de uma fita lá de segurança, quando lá tem uma manifestação de imigrantes, é das pessoas mais simpáticas, mais afetuosas que possa haver, que eu possa ter conhecido. Ok? O Rogério Santos é um gajo espetacular, é nacionalista, é super simpático, um gajo trabalhador, tem um sentido de humor muito apurado, é um gajo sofisticado. Pá, quase tudo são pessoas conservadores, são pessoas que basicamente têm um ideário patriótico, embora algumas possam realmente ganhar ter simpatia pelo nacional-socialismo, não são aquele tipo de nacionais socialistas que os mídia, que a esquerdalha, que a sociedade de uma forma geral, desinformada, acabam por convencer que são. Bem pelo contrário. E por isso tem pena realmente de ter virado as costas, mas não havia outra forma. Houve realmente o conflito num evento em Lisboa, Terreiro de Passos, junto à estação fluvial de Barreiro, quando digo Barreiro, das pessoas que vêm de Barreiro para Lisboa, e houve uma alta discussão, porque eu já estava farto do Rogério Santos, do João Patrocínio, por causa justamente de alguns membros do núcleo do qual eu era secretário, estarem efetivamente a simpatizar, a promover eventos do tal grupo de dissidentes do nome. E isto andei a chamá-los a atenção uma vez, duas vezes, e as coisas não correram muito bem porque as pessoas achavam que, mesmo sendo militantes, apoiantes e ativistas diretos do núcleo, nós estávamos de braço dado, subentende-se metaforicamente, no que diz respeito realmente à promoção do partido dentro do nosso distrito, e estamos altamente motivados. Para mim, pelo menos, era fraturante vir elementos do próprio núcleo a defender um grupo, a defender, a promover, digamos, a cativar ainda mais pessoas para eventos da NOM, acho que era NOM, ou MON, MON, desculpe lá, Movimento de Oposição Nacional. E com isso, obviamente, houve retração da minha parte, houve uma chamada de atenção, vim apelar realmente às cláusulas de militância dentro do partido, que estavam na altura em vigor, que basicamente, fundamental, corroboravam tudo aquilo que eu estava basicamente a acusar e tentar puxar à razão. Nada disso aconteceu, bem pelo contrário, houve uma discussão e essas pessoas, algumas dessas pessoas, que eram compostas por elementos mais antigos, do tempo do Mário Machado, mas que não eram necessariamente compostos, não eram Brother, como é que chamam-se? Blood and Honor e Hammerskins, mas sim do Volksfront, uma coisa assim do género. Ou seja, era uma versão straussiana, para quem não conhece, havia dois irmãos nacional-socialistas, mas mais esquerda, que estavam ao lado de Adolf Hitler. É o chamado straussismo, dos irmãos alemães, eu penso que não eram judeus, por incrível que pareça, vocês não sabem, a parte das pessoas, mas próprio Goebbels era casado com uma judia. Havia muitos, alguns SS que foram condecorados e eram realmente judeus, veio-se a descobrir. O rapaz que foi considerado como modelo ariano alemão, veio-se a saber que era judeu. Há quem diga, inclusive, que o próprio Adolf Hitler descendia dos Rothschilds, tipo um filho bastardo de um desses Rothschilds. Enfim, mas a verdade é que, como acontece hoje em dia com o Chega, e agora talvez com o Buer, porque eu estou a ver, já havia judeus, judeus. E no caso do núcleo, efetivamente havia dois elementos, um casal da Costa da Caparica, que apelaram ao João Patrocínio para os defender, porque efetivamente eu estava a ostracizá-los, eu estava basicamente a criticá-los e a chamá-los um pouco a atenção sobre as posições que eles estavam a ter. E isso resultou num conflito direto entre mim e o João Patrocínio, porque ele acabou por estar a defender essas pessoas que lhe foram realmente pedir ajuda, quando eu basicamente pensava eu que estava a defender o partido. É assim, quando se tem realmente o excesso de zelo e quando se tenta realmente defender e ser-se um pouco puritano ideológico e também puritário, quando se tenta realmente defender o partido, pensava eu que estaria a fazer a coisa certa, mas não. Não porque eu não, pronto, não porque eu tenha que eu acredito nisso, mas porque o Zé Pinto Coelho deu a entender isso. Ou seja, acabou por optar por estar do lado do João Patrocínio. E foi nesse evento, eu penso na altura era apoio aos polícias, uma coisa assim do género, que então no Terreiro do Paço, acabei por ter uma grande discussão no meio da rua com o João Patrocínio, face to face, como costuma ser, cara a cara, rosto no rosto, os nervos bastante exaltados, o Zé Pinto Coelho no meio, onde eu basicamente ataquei e
disse o que tinha a dizer ao João Patrocínio, acusei de tudo, quando mais ninguém queria fazê-lo, e estavam a haver pessoas muito, muito válidas, estavam a ser prejudicadas, onde hum, quis chamar um pouco à razão e tentar que de alguma forma conseguisse movê-lo, ele estar a assumir uma posição que ao mesmo tempo era contra o partido, porque mesmo na guia, digamos assim, digamos, nas diretrizes, na matriz aumento do partido, menciona lá que efetivamente estar a coagir, ou seja, estar de alguma forma a colaborar com grupos que possam ser opositores ao partido, é considerado como motivo de justificação, justificação para, para realmente de desvincular ao partido, e nada disso aconteceu, bem pelo contrário, acabou por ser efetivamente apoiado por parte do Zé Pinto Coelho, e daí que, a partir do momento que eu cheguei à razão, acalmei-me e percebi efetivamente tudo o que tinha acontecido, não vi mais razões para acreditar que tanto o José Pinto Coelho, ou mesmo a grande parte da direção que esteve sempre vinculada ao Zé Pinto Coelho e depois ao João Patrocínio, pudessem ter uma posição diferente. E eu penso que sim, foi muito mais, defensor fervoroso do PNR do que os próprios. O José Pinto Coelho, existem N situações, mesmo a nível financeiras, que envolvem o José Pinto Coelho à tesouraria, de que levou realmente ao desvínculo de Pedro Marques, que atualmente é também dissidente do Chega, mas que era na altura tesoureiro, onde ficou-se com uma dívida na ordem dos 25 mil euros, algo do género. Rita Melo, a outra tesoureira, também foi prejudicada por parte de Pedro, do José Pinto Coelho, por cartas que o Pinto Coelho recebia como tal multa que não foi apresentada à tesoureira, e ela, pelos vistos, alguém teve que estar a assumir que não era o José Pinto Coelho. Havia todo um conjunto também de acesso à tesouraria, no que diz respeito realmente às contas, que me deixaram um pouco desconfiado. E vamos já ver, uma obsessão, uma força enorme, digamos, em manter-se agarrado à galinha de ovos de ouro, que é o PNR, que é agora o ERC, ou pelo menos suspeitas que isso estivesse a acontecer. Caso não saiba, houve realmente várias críticas depois de José Pinto Coelho ter realmente ter-se desvinculado, tentar afastar realmente de Mário Machado, na altura que ele foi preso das primeiras vezes, que levou realmente a algumas críticas dentro do partido, onde os próprios amarsequins, ainda fiéis na altura ao Mário Machado, tentaram destornar a direção. Ele, inclusive, num dos eventos, não sei se foi o 1º de dezembro, ele chegou a fugir num carro, porque depois de um debate, num discurso dele, na altura, pronto, dirigido a quem está, aos ouvintes, aos apoiantes do partido e outros 300, tentaram realmente abordá-lo, provavelmente para agredi-lo, não sei, porque houve realmente uma vaga de tentativas de usurpação da direção do partido por parte dos boneheads, no que diz respeito ao grupo. O grupo seguia realmente o Mário Machado, quando ele já estava preso. Pronto. E ele acabou por fugir, acabou por fugir, eu vi, os próprios olhos, não foi filmado, fugiu, meteu, assim que acabou o discurso, saiu do palco e foi logo para um carro, fugiu dali 7 pés. E sim, houve uma tentativa, porque Zé Pinto Coelho II foi criticado na altura, e vim a saber, o lugar da casa dele estava a ser pago por Mário Machado. Isto é muito grave. Isto é muito grave, e ao mesmo tempo percebe-se que sempre existiu um pouco, digamos assim, estas trocas de interesses, favores, e sabe-se que efetivamente, e o Marechal poderá gostar de ouvir isto, e provavelmente pode pôr um processo, mas que toda essa estrutura de Amarskins, ou daquele grupo de motards mexicano que ele veio depois a tentar criar o chapter, o capítulo, tem tudo menos legal, não é? A extorsão, é que mesmo que seja de imigrantes, eu pronto, compreendo que eu esteja, pá, compreendo por um lado, mas acho que ainda por cima uma pessoa tão próxima a um partido legalizado, e que de alguma forma poderia ter aqui alguma possibilidade de fazer algum tipo de tremor de terra, algum tipo de reforma, ou mesmo uma pequena revolução dentro ou fora da Assembleia da República, pudesse realmente ser bastante nocivo. E foi isso que aconteceu. Mário Machado prejudicou-se e tem-se prejudicado muito ele próprio. O próprio já lhe adverti para ter cuidado com o que ele transmitia nas redes sociais, e a verdade é que talvez a sua megalomania não deixou estancar e conter as suas ações e as suas palavras,
porque, caso não saibam, todas estas pessoas, todos estes grupos são seguidos, provavelmente das 4 pessoas que estão agora aqui, se calhar algumas delas são antinacionalistas, são críticas do movimento nacionalista e seguem-nos de uma forma muito mais cerrada do que os próprios seguidores, apoiantes, militantes ou eleitores de, destes partidos de nacionalistas, chamados de extrema-direita, de forma a conseguir identificar aquela vírgulazinha que está ali ao lado, aquela frase, aquelas palavras, e tentar, dentro ou fora de contexto, de modo a tentar depois expor, denunciar e, com isso, obviamente, tentar, resumidamente e de forma objetiva, silenciar. Nós somos alvo a bater, é óbvio. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos está a acontecer com o André Ventura, aquilo que aconteceu com o José Pinto Coelho, Mário Machado, e com o PNR está a acontecer agora, também com o André Ventura, com o Chega, onde vocês veem inclusive documentários chamadas reportagens assim em cima do joelho por parte de elementos professores da Faculdade de Ciências Sociais Humanas, FCSH, o Pedro Coelho, não é? Essa universidade, a Faculdade Bolchevique, onde eu estive lá, e para não dar qualquer possibilidade daquilo que muitos deles acreditam, que eu penso realmente que eles acreditam piamente, que é nocivo, que é prejudicial, que é totalmente radical e que poderá havendo condicionar a democracia ou a própria paz, estabilidade do país, sobretudo em relação aos alvos desses horríveis nacionalistas, extremistas e skinheads, etc., fascistas, e querem de alguma forma fazer um pouco o papel de arautos, os salvadores, da segurança pública, da paz e também da integridade desses mesmos indivíduos. E só demonstra, como demonstrou a mim, uma extrema, brutal, gritante ignorância. Porque lá está, eu vim aprender da pior maneira. Eu vim aprender na pele. Eu tive pontas e molas encostadas, no pescoço, como já disse, por negros, sempre negros. Só uma vez fui por uma dupla de toxicodependentes, em Lisboa, ao pé de Intercampos, mas o resto foi sempre, sempre, sempre por negros. Parecia um imã, faço-me entender, principalmente quando tinha o cabelo assim mais comprido. Parece que estou a tentar repetir essa fase. Enfim, hum, já tive com o Hugo Mário Machado, quando estava de nós, não integrei qualquer grupo, estive sempre no Sentinela, depois de estar no PNR Setúbal, hum, e com isso fica aqui um pouco o meu testemunho do que é que foi, resumidamente, a minha experiência no PNR. Na altura, o PNR, até essencialmente 2011, 2011, foram essencialmente 2 anos, onde, por incrível que pareça, cheguei a aparecer até com uma camisa que eu tinha na altura, que tinha estupidamente vestido, também foi aquilo tem o nome, comboio de campanha eleitoral, onde íamos todos os carros, eu ia sozinho no meu carro, com 2 bandeiras nas mãos, ia conduzir, sabe-se lá como, mas consegui-se fazer ali na zona da Baixa, Terreiro do Paço, etc. E levava uma t-shirt do Columbir, que já apresentei num vídeo, tentei personalizar um papel de antifascista, uma pequena paródiazita. Depois tentarei carregar no vídeo que está em destaque, que tem um nome, não sei se é vlog Sentinela, se ainda é vlog, nem vou ter que decidir. E tinha essa camisa altamente comunista vestida. Não houve cá revirares de olhos, nem nada se pareça. Além do mais, eles têm o Nuno Carvalhana lá ainda, na direção, por isso, depois de terem realmente esse animalista, pagão, esquerdista, que eu adoro, que é um homem altamente sui generis e altamente instruído, culto, que vocês nem imaginam, mas tem o seu quiçá, digamos assim, também de loucura e genialidade, Nuno Carvalhana. O nosso bruxo pagão querido do PNR, do ERCT e pronto. Hum, eu estive presente naquela foi a gênese do escudo identitário. Eu ouvi falar do escudo identitário, pronto. Não com esta direção atual, de portugalense ou de nova Portugalidade, mas sim ainda com o Afonso, eu penso que eles chamam-se Afonso, Alfredo, qualquer coisa. Eu, o Vítor Luís, o tal Dissidente Mora, fundador de MONE, e com os miúdos, pá, fomos já para a Faculdade de Ciências, vi aqui o meu testemunho, há vídeos que mostram isso, e nós aí realmente interpelámos
na altura, nem fomos tanto pela lá para a Associação de Estudantes, mas entramos realmente na escola, na altura, Faculdade de Ciências, FCSH, de Lisboa, para apresentar uma carta de repúdio contra o facto de tanto o diretor, o reitor, comunista, altamente pró-livre e etc., livre de partido Rui Tavares, ter realmente aceite a recusa da Associação de Estudantes, que é altamente dominada na altura por esquerdistas, desde elementos da JCP, da JS, do Bloco de Esquerda, enfim, tudo comunista. Chegámos lá para entregar a carta, eu era dos membros mais séniores, o Vítor Luís seria o mais sénior de todos, que, deve, que é uma pessoa que vem desde o movimento nacionalista, da altura do 25 de Abril, que chegou a ser preso, andava naqueles protestos, naquelas marchas nacionalistas logo a seguir ao 25 de Abril, que basicamente a televisão não demonstra, que eram muitos, muitos jovens e não só, e ele fez parte, digamos assim, dessa juventude, de braço ao ar, a cantar o hino e a tentar puxar pelo retorno do nacionalismo em Portugal. Bem, enfim, e com esses miúdos chegámos lá e entregaram a carta, na altura foi o presidente daquilo que veio mais tarde a vir a ser o escudo identitário, o Afonso, e mais um outro elemento. Mas com isso houve ainda uma passagem, porque ficava a caminho do gabinete da Associação de Estudantes, onde basicamente fomos interpelados por um deles, e posso dizer, quer dizer, a rapariga que estava lá, que eu penso na altura na presença, não era, parecia estar a assumir a liderança, simplesmente proibiu-nos de estar a filmar naquele estabelecimento. Não queriam ser filmados, não queriam que filmássemos a faculdade, eu estava lá atrás. E ainda há vídeos sobre isso. Não fizemos nada, vieram dizer que a gente ameaçou, que agrediu e estávamos cheios de tatuagens. Eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo, nem um pingo de tinta, nada. Havia sim um outro elemento, mas nada que pudesse, de alguma forma, criar qualquer este constrangimento, muito menos receio. Nós quase que fomos calados verbalmente, ou seja, o género, eles tentaram sempre controlar a discussão, e foi toda discussão da nossa parte, simplesmente queríamos pôr em causa porque é que Jaime Nogueira Pinto não estava a ter a oportunidade de apresentar um tipo de um debatezito naquele estabelecimento de ensino relativamente situações políticas que eu defendo, sobretudo o Estado Novo, e não lembro exatamente o tema, mas fomos lá altamente sem qualquer postura provocante, ou provocadora neste caso, mas sim apenas de apresentar a carta e foi aí que fomos interpelados. Eles basicamente trataram-nos, trataram, epá, só faltava chamar nomes e digo que até foi bastante constrangedor porque eu tentei não falar, como era dos elementos mais velhos, porque eu tinha muito a dizer, porque realmente achei-me um pouco fora, digamos assim, daquele meio. Já lá vai o tempo que realmente que eu estive num estabelecimento de ensino, e muito mais dentro daquele meio, eu achava que deviam ser os miúdos a falar, essencialmente, e quem conhece o Afonso sabe perfeitamente que ele não tem papas na língua, que é um rapaz altamente, não digo rapaz, é um homem altamente instruído, altamente vocacionado, sem inibições, mas a conversa foi justamente o oposto, ou seja, nós agora ser oprimidos do que necessariamente sermos nós os opressores, mas eles fizeram um filme de tal maneira, e dadas as ligações que eles tinham justamente com o Bloco de Esquerda, o PS, o PCP, isto depois extrapolou para a Assembleia da República, e veio daquele zum todo, de que os nazis, as tatuagens nazis, foram para lá e ameaçaram os elementos da Associação de Estudantes. Foi mentira, eu estive lá, há vídeos que mostram isso, obviamente estão entre nós, dentro do grupo que estava lá, que mais tarde, como disse, veio a ser criado o escudo identitário, como resposta política e organizacional realmente àquele pequeno movimento que depois expandiu-se, como vocês sabem, embora agora esteja noutro formato, graças também ao Mário Machado e também a todas estas guerrinhas que existem dentro do meio nacionalista que nada têm a beneficiar ao movimento, enfim. E saímos lá com um pouco com a sensação de missão cumprida, mas ao mesmo tempo com a sensação que fomos humilhados. E quando vem aquele zum todo, os meios de comunicação social, os atrasados mentais, os fascistas bolcheviques, efetivamente a acusar, a dizer que houve um grupo de skinheads, convém, eu sou tudo menos skinhead. Já lá vai os anos, em 2007, que eu andava com o cabelo rapado e não foi por uma questão de estética ou ideologia política, mas sim mesmo por uma simples questão de cidades, questão capilar, percebem? A idade não perdoa e os nervos também não, o stress de vida, o ritmo de vida, as preocupações não ajudaram muito. Pronto, e tive que rapar o cabelo unicamente por essas razões. Eu continuava a usar camisas Pull&Bear, muito apelativas ao comunismo na altura, sem o saber. Bem, enfim, isto no que diz respeito ao escudo identitário, já falámos do PNR, ou já falei do PNR, hum,
No que diz respeito ao PNR, está instaurado realmente um lobby, ok? Existe uma pessoa que chegou a dizer-me a mim e na altura à líder, à presidente do Distrital Sul, disse que iria seguir com a sua candidatura para Costa Caparica, mesmo que o PNR não apoiasse. E ele era o secretário do núcleo distrital, ou seja, mostrava efetivamente que havia uma ambição desregrada, totalmente imbalável, para conseguir atingir o seu objetivo pessoal a todo custo. Fosse como independente, fosse com o apoio do partido que mostrava, e acho que foi a partir daí que eu comecei a perceber se nós estamos aqui. Exatamente, é isso mesmo, Sérgio Miguel. Estamos cá para isso. O que importa mesmo é o que está a nossa essência, os nossos ideais e não necessariamente o nosso aspecto. Mas pronto, é como disse, eu sinto muito mais à direita do que o Mário Machado, e já vos dizer porquê. E não me identifico com a estética que possa haver. Isto aqui também tem mudado muito, vocês sabem. Bem, pessoal, já está a ficar um pouco tarde. Eu vou tentar abreviar, já vai uma hora. No que diz respeito realmente ao PNR, é esta a minha opinião. Hum, eu sei que faria muito mais pelo PNR ou qualquer outro partido que eu acreditasse e gritei e continuo a ter aquela paixão pelo PNR. Infelizmente não pelas pessoas, salvo seja, né, são relações aos homens, mas pelo menos no que diz respeito pelo partido, porque a ideologia está lá, o sentimento está lá, a vontade de mudar, as causas certas estão lá. Ponto. No que diz respeito efetivamente às pessoas, infelizmente, como eu costumo dizer, as pessoas são fáceis de serem corrompidas e ninguém é um santo ou está protegido ou se deixa proteger ou se protege ao ponto de. Mas houve outros aspectos, quer dizer, mesmo a nível pessoais, eu tinha um relacionamento com uma rapariga, com a tal, né, que mais tarde veio a confessar, quando ainda estávamos dentro de trabalhar para o partido, de que o senhor presidente, o senhor Zé Pinto Coelho, veio a convidá-la, à minha revelia, convidá-la para beber café com ela, somente com ela. E ele é muito conhecido, sobretudo a mulher que o diga, a atual mulher, mãe dos seus 5 6 filhos, de que o senhor Zé Pinto Coelho é muito mulherengo, costuma comer fora do prato. E com isso houve até uma altura, nesses semanas, de que no Facebook do José Pinto Coelho acabou por desaparecer. Ele diz que teve que desativar justamente porque a esposa dele, a mulher dele, pelo visto, estava-se a perceber de certas situações e chegou ao cúmulo de ameaçá-lo a tomar uma posição mais brusca para que ele deixasse de ter o contacto que tem com muitas mulheres. Isto dos partidos tem muito se diga, quase como estrelas de rock, e o Mário Machado sabe perfeitamente também de que isso atrai muitas mulheres, sobretudo dentro deste meio, ou simpatizantes mais recentes. Pronto. E o Zé Pinto Coelho é uma pessoa que é muito tradicionalista, ou pelo menos tenta entender, mas os rumores são mais que muitos, de várias fontes, várias pessoas, e vim a saber, na segunda pessoa, efetivamente, que ele chegou a tentar ter um contacto mais íntimo com a minha, na altura, a minha companheira, não era namorada, era mesmo companheira, vivia comigo, numa situação em que tanto eu como ela estávamos totalmente comprometidos com o partido. Isso, como devem imaginar, permitiu muito mal. A ideia que eu tinha e aquilo que eu fazia era defender cerradamente, de forma guerrida, o José Pinto Coelho, contra tudo, contra todos. Incrível. E foi justamente essa pessoa que me pôs de lado. E que hoje em dia, para tentar descredibilizar tudo aquilo que eu sei, ele usa um pouco o modus operandi que existe, ou que existia realmente dentro deste meio nacionalista, mesmo lá fora, e mesmo dentro do meio comunista, que é descredibilizar. Ou seja, transformar a fama, a popularidade, o prestígio dessa pessoa em algo que obviamente poderá ser condenável. E ele a mim começou-me a chamar, o Álvaro Cunhal chamou, como é que ele chamou? Júlio qualquer coisa, o antigo, que tinha sido o secretário-geral do PCB quando o Álvaro Cunhal estava preso, veio depois a acusá-lo e a justificar-se pela sua homossexualidade para conseguir descredibilizá-lo dentro do partido. O Zé Pinto Coelho fez algo parecido. Ou seja, vem dizer, e continua a ouvir vozes de eco, os tais idiotas úteis, que skinheads e não só, de que o Ricardo, eu sou maluquinho, sou um gajo louco, sou um gajo coisa. Pá. Foi a forma que ele teve de tentar escravizar uma pessoa que esteve dentro do partido, não sei do partido, ele inclusive, para tentar apaziguar os anos, quando eu estava a discutir com o João Patrocínio, no Valente Terreno de Passo, depois do João Patrocínio de ser embora, veio-me convidar a mim e à Andreia para se convidar um de nós para ser conselheiro nacional. Eu, como sou cavalheiro, e como eu não gosto, nem estava na política, ou não estava realmente a ajudar o partido integrado para ter algum tipo de promoção pessoal, ao contrário, muita gente que anda por aí, seja o Chega, ou CDS, ou PSD, ou o resto do partido,
nunca foi pelos galões, nunca foi pela questão de ter poder. E embora talvez tivesse sido um bocadinho ditadorzinho, no que diz respeito realmente à liberdade que os militantes do núcleo pudessem ter, porque chegou a um ponto que eles estavam a apoiar a nossa Némesis, antítese, neste caso o PNR, que era um grupo dissidente, o MON. Achei por bem, como defensor do partido, e como idealista, como um defensor acérrimo do partido, decidi efetivamente chamar a atenção às pessoas, uma, duas vezes, depois confrontá-las, apresentar-lhe as regras, digamos assim, as diretrizes dos militantes no partido que estavam definidas e fixadas no site e não só. Pronto, e com isso tudo que eu ganhei foi justamente a desilusão. E também a traição por parte do Zé Pinto Coelho, porque ele sabe perfeitamente que eu estava a proteger o partido, estava a proteger ele, a direção a ele, e ele sabe perfeitamente que eu era um defensor acérrimo dele, ele sabe, eu não o poupava de elogios, até obviamente depois começar a perceber que toda esta questão do lobby de João Patrocínio, o menino do PSD, Patrocínio já agora ficou a saber, tentei procurar o Patrocínio, é também o apelido daquelas irmãs gêmeas, apresentadoras de televisão, uma atriz ou lá o que é que são, que têm a descendência africana, como acontece com o Cristiano Ronaldo, que também tem uma avó paterna cabo-verdiana. Os Patrocínio têm sangue africano. Patrocínio que não é um apelido muito comum. E vocês se olharem para ele, olharem para aquelas imagens dele do Mamadou, a diferença está ali com um tem mais o aspecto negroide, o outro tem mais o aspecto tipo de António Costa. Se calhar aquele estilo mais ariano, quando digo ariano não é aquela coisa, mas é ariano indiano. O João Patrocínio parece, pá, quem o vê no inverno pensa que ele nem é perdez, ok? Embora eu tenha conhecido o pai, acho que a mãe não sei, mas o pai conheci, e os filhos, obviamente, mas o João Patrocínio parece um indiano, literalmente. E não é preciso ser tão branco como eu para ter essa noção, mas não há qualquer dúvida. Vocês vejam aquele rapaz em qualquer vídeo no inverno, ele parece, está torrado, aquele rapaz parece que vem de Bangladesh, ok? E isso para mim faz-me confusão. E como vocês sabem, o PC está repleto de maçonaria. E a maçonaria tem tentáculos vão todo lado. E aí vocês sabem também que o José Pinto Coelho nunca recusou, nunca se tentou destacar, ou seja, desassociar-se ao facto de ter sido membro do Opus Dei. Opus Dei. Menos mal, acaba de ser uma organização, não é secreta, mas é uma organização interna da Igreja Católica, tem também os seus hábitos, tem também os seus objetivos, são muito, muito ligados ao dinheiro, mas também, sobretudo, à defesa do catolicismo, ao cristianismo, ao tradicionalismo, à questão da unidade familiar, patriotismo, como já disse. Ah, Menos mal no que diz respeito também da maçonaria. Agora, quanto ao PSD, tudo o que vem do PSD, digamos que a mim cheira-me sempre a podre, não é suspeito, é a podre. Okay? E o João Patrocínio veio da escola do PSD. Okay? É muito difícil encontrar qualquer informação dele a nível da internet. E realmente a sua facilidade de conseguir ter acesso a determinado tipo de elementos, ferramentas, meios logísticos, sempre me levou a questionar. Okay? Pronto, isto no que diz respeito ao PNR.